Bom dia, bem-vindos ao LNCC, ao Programa de Verão 2020. Meu nome é Paulo Skeff, sou pesquisador aqui do LNCC na coordenação de métodos matemáticos e a gente vai apresentar esse mini curso de 5 dias sobre processamento digital de sinais para análise tempo-frequência. Esse curso vai ser registrado em vídeo, tá? Depois a gente vai postar esse material no YouTube, mas eu também vou disponibilizar os slides no site do Laboratório de Sinais, tá? Então a gente vai, para a aula de hoje, tentar... Bom dia. A gente vai tentar cobrir essa ementa, tá? Motivar o porquê de trabalhar com análise tempo-frequência, tá? Por que tempo-frequência? Não só tempo e não só frequência, mas por que o conjunto tempo-frequência? Vai passar por um conjunto de definições importantes que a gente vai usar ao longo do curso, tá? Então essa aula de hoje é um tanto, digamos, base, né, para outros tópicos que a gente vai ver mais à frente. A gente vai ver as representações de Fourier, vai ver que não é uma representação única, mas são várias representações de Fourier. E algumas delas são mais propícias para o uso no computador, para uso computacional. Vamos passar por amostragem de sinais em tempo contínuo, que é o processo a partir do qual a gente amostra o mundo real, quer dizer, lê informações no mundo real, transforma numa sequência de números para poder trabalhar no computador. Tá? E a gente vai ver isso basicamente através de interpretação gráfica. A gente vai evitar um pouco aqui a matemática do problema e tentar entender o conceito através de recursos gráficos. Tá? E vai ver um critério importante chamado critério de Nyquist, que permite, uma vez amostrado o sinal de forma correta, que a gente consiga voltar para o tempo contínuo analógico sem perda de informação. Pelo menos com perda controlável. Tá? No mundo ideal seria sem perda de informação. E vai ver transformada Z, que é uma espécie de análogo à transformada de Laplace para sequências, tá? E a conexão dessa transformada com modelos média-móvel e autorregressivos que a gente vai ver para análise de sinais em modo paramétrico, ou seja, a gente supõe um modelo subjacente para o sinal e estima os parâmetros do modelo. Tá? Então a gente vai considerar, sem perda de generalidade, sinal como uma função. Tá? Então você tem um domínio de interesse que pode ser unidimensional, tempo, por exemplo, mas pode ser espaço. No caso de uma imagem, por exemplo, você tem x e y, você tem vertical, horizontal. Tá? E a gente vai considerar aqui funções bem comportadas. Tá? Então são sinais que não explodem, né? Não vão para mais infinito, estão limitados em amplitude ou em magnitude. Tá? Também não são sinais, tipicamente são sinais deriváveis, né? Infinitamente deriváveis, ou pelo menos 2 vezes deriváveis, sem saltos com, digamos, amplitude infinita, ou sem um número infinito de saltos num determinado intervalo finito de tempo. Então são sinais bem comportados. Se for conversar com um matemático, ele vai sempre projetar um sinal completamente inexistente na natureza, mas que viola uma série de propriedades. No nosso caso aqui, engenharia, sinais que tipicamente ocorrem na natureza, bem comportados. Nada vai para mais infinito, menos infinito, ou é indefinido, tá? E você tem descontinuidades finitas dentro de um intervalo e descontinuidades com tamanho finito. Tá? Então, nada muito complicado. E análise de sinais, em geral, envolve você extrair características representativas desses sinais. Alguma informação associada a padrão de formação do sinal, caracterizações no tempo, por exemplo, qual é a média do sinal? Isso é um tipo de análise. Tá? Essas propriedades podem ser elementares, né? Por exemplo, número de anomalias ocorrentes num determinado sinal. Você tem lá uma série histórica de precipitação de chuva, mas de repente teve lá um evento fora do comum. Isso é um tipo de análise que você pode fazer, tanto no domínio do tempo, no domínio da frequência, que a gente vai ver que é basicamente o perfil de repetição do sinal ao longo do tempo, tá? O número de ciclos de oscilação dentro de um intervalo de tempo, tipicamente 1 segundo, tá? E a gente vai ver também a análise conjunta no tempo e na frequência, e por que isso é importante. Tá? E nesse processo de análise, uma ferramenta que é bastante utilizada é a decomposição do sinal em componentes mais simples. Então existem várias teorias sobre decomposição de sinais. Por exemplo, você decompõe um sinal em série de Taylor.
você está decompondo o sinal em funções polinomiais mais simples, de modo que você consiga estudar essas funções mais simples, ao invés do sinal propriamente dito. Mesma coisa com a decomposição de Fourier. Ao invés de você decompor o sinal em funções polinomiais, você decompõe o sinal em funções que são exponenciais complexas, que tem a vantagem de ter apenas uma frequência. Então a gente consegue verificar se aquela frequência existe no sinal de interesse ou não. Tá? Existem métodos de análise que são não paramétricos, ou seja, eu não assumo nenhuma informação prévia acerca do sinal, simplesmente decomponho o sinal em funções mais simples, né? Que a gente chama de bases, tá? Eu vou expandir o sinal nessas bases, polinomiais, exponenciais, outras bases que a gente vai ver também no curso. Ou eu assumo um modelo gerador para aquela sequência. Eu assumo que o sinal é gerado por um processo gerador, que é um modelo, né? E eu tento ajustar os parâmetros do modelo, né? Para que a geração do sinal via modelo se aproxime o maximamente possível do sinal observado. A gente vai ver isso lá para o final do curso, que são métodos paramétricos. Tá? Então tem um modelo subjacente por trás da geração do sinal. Por favor, fiquem à vontade para perguntar durante o curso, tá? Interromper caso vocês tenham dúvidas. E por que análise tempo e frequência? Né? Qual a motivação de análise tempo e frequência? Porque no mundo em que a gente vive, né, os sinais de interesse são não estacionários. A não estacionariedade tem várias conotações. Tá? Você pode ter uma conotação de processos estocásticos, tá? Em sinais cujas estatísticas mudam ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente vai considerar a não estacionariedade no sentido do modelo gerador. A gente tem um modelo gerador por sinal que não é um modelo invariante no tempo. Os parâmetros do modelo estão mudando ao longo do tempo. Isso significa, em geral, se a gente considerar sistemas lineares, que o conteúdo frequencial do sinal muda ao longo do tempo. As frequências presentes no sinal não são fixas, né? Mas estão variando ao longo do tempo. É o caso do sinal de voz, por exemplo. Eu estou falando aqui e o conteúdo frequencial espectral, né, que a gente diz que é o conteúdo de frequências do sinal, está mudando ao longo do tempo. Tá? E eu quero rastrear essa mudança ao longo do tempo, né, e vou fazer essa análise frequencial ao longo do tempo, daí o termo análise tempo-frequência. Tá? Quero verificar o comportamento frequencial do sinal ao longo do tempo. Só para dar um exemplo, né, de que só o espectro do sinal, só o registro do espectro do sinal num determinado intervalo é insuficiente para a gente saber qual é o sinal de fato que foi analisado, a gente vai comparar dois sinais. Um determinístico, que é uma varredura senoidal, quer dizer, o sinal começa com baixas frequências e a frequência vai subindo ao longo do tempo, isso é um tom puro, tá? É só a frequência do tom que está mudando. E vai comparar com o espectro de um ruído branco gaussiano, nesse intervalo aqui entre 0 e 4 kHz. Tá? Essa unidade Hertz significa ciclo por segundo. Então, esse sinal aqui, né, tem frequências baixas, no máximo a frequência oscila a 4.000 períodos no intervalo de 1 segundo. Tá? Então, a gente vai ouvir primeiro o sinal da varredura senoidal. Isso às vezes irrita um pouco, porque é um sinal puro, tá? Eu poderia tocar esse sinal de trás para frente. Ele poderia também sair de altas frequências para baixas frequências, tá? Se a gente olhar o conteúdo espectral desse sinal, ou seja, eu computo tudo que ocorreu em termos frequenciais dentro desse intervalo de tempo, eu vou observar, né? Agora, eixo horizontal aqui é frequência, tá? Em kHz, e intensidade aqui no eixo vertical. Eu observo, né, que o sinal começa com baixas frequências, tem energia aqui em baixas frequências, a energia continua aqui, né, até aproximadamente 4 kHz, né, e depois o espectro decai. Quer dizer, eu tenho um registro de que nesse intervalo de tempo todas essas frequências aconteceram no sinal. Aonde elas aconteceram, eu não sei especificar. Eu só sei que elas estavam presentes ali naquele sinal. Tá? O propósito da análise de tempo e frequência é você identificar bem uma determinada frequência ocorreu em que instante de tempo, tá? Ou em que período curto de tempo. Se a gente olhar agora, ouvir primeiro, né?
o ruído branco, a natureza do sinal é completamente diferente, né? A natureza estocástica, não é a natureza determinística. Entretanto, se a gente computar o espectro nessa faixa, né, a gente vai ver como é que computa o espectro, né? Só estou fazendo uma análise qualitativa agora. A gente verifica que o espectro é essencialmente o mesmo. Eu tenho uma informação de que tem energia desde frequência baixa aqui até mais ou menos 4 kHz. Tá? Se eu comparar os dois espectros, eu não sei dizer exatamente se o sinal é determinístico, se é um sinal estocástico. Tá? Eu não consigo distinguir essas duas informações simplesmente olhando o espectro do sinal. Mas aqui não tem tempo, não está envolvido. Está envolvido. Eu tenho um intervalo de tempo, eu estou computando o espectro para aquele intervalo de tempo, do sinal todo. Tá? Mas no gráfico a gente está... Não. Aqui a gente tomou um bloco de sinal, com começo e fim, computou o espectro, a gente vai ver como é que a gente faz isso mais à frente, né? E obtém essa representação frequencial, que basicamente registra todas as frequências que ocorreram no espectro, ou no sinal, naquele intervalo de tempo, independentemente de onde elas ocorreram. Tá? Então, a varredura senoidal, se a gente fizesse de altas frequências para baixas frequências, o espectro seria exatamente o mesmo, tá? Apesar do sinal ser completamente diferente em termos de onde elas ocorreram. Tá, ok? Então, só o espectro do sinal para uma janela de sinal observável não informa a gente, se o sinal for variante no tempo, onde as frequências ocorreram. Tá, ok? É essa a ideia. Então, porque chama ele de ruído branco? Oi? Porque chama ele de ruído branco? Por que se chama ruído branco? Porque justamente o espectro é plano na faixa de interesse. Tá? Se você tiver um sinal... isso vem lá da ótica. Tá? Se você tiver um sinal cujo conteúdo frequencial não é plano, mas tem picos espectrais, tá? Isso é, por exemplo, você vai analisar uma molécula, né? A molécula tem padrões característicos de vibração. Então você vai dizer que a molécula vibra aqui com a frequência F1, tem uma outra componente com a frequência F2, por exemplo, né? Com componente de frequência F3. Esse tipo de espectro, o pessoal chama de colorido, né? Porque é como se você tivesse para cada frequência uma cor associada, se você estivesse analisando oticamente o sinal. A luz branca, né? Ela tem todas as frequências presentes. Então, daí a nomenclatura que veio importada lá da ótica. Tá? Então, daí o ruído branco é gaussiano, porque ele é amostrado, as amostras desse sinal no tempo são retiradas de uma distribuição gaussiana de média zero. Tá? Então, essa é a ideia da nomenclatura. Aqui, no caso, o sinal não é ruído branco propriamente dito, porque eu estou cortando o sinal em 4 kHz, mas... O ruído branco, idealmente falando, teria frequências presentes desde a frequência nula até mais infinito. Seria uma idealização, um objeto ideal, tá, ok? Mas aqui eu filtrei o sinal, cortei fora artificialmente as frequências de 4 kHz para cima. Tá? Então a motivação para o uso de análise de tempo e frequência é justamente a gente caracterizar o sinal não apenas frequencialmente, mas a frequência que varia ao longo do tempo. Quer dizer, como é que é a variação do conteúdo frequencial do sinal ao longo do tempo. Isso é importante porque a maioria dos fenômenos que a gente observa na natureza são variantes no tempo. Tá? Então vamos passar por definições básicas que são importantes ao longo do curso. Lembrar aqui dos conceitos dessas funções trigonométricas, cosseno, seno, exponencial complexa. Argumento de um cosseno é ângulo, tá? Isso é dado em grau radiano, tá? Mesma coisa para o seno, mesma coisa para a exponencial complexa. A gente vai usar aqui o J como unidade imaginária, tá? Isso é uma peculiaridade da engenharia, porque o I em geral é usado para corrente, engenharia elétrica, tá? Quando eu não for usar o J como unidade imaginária, como, por exemplo, um índice qualquer, indexador inteiro qualquer, a gente indica isso, tá? Se por acaso o argumento for um ângulo que muda ao longo do tempo, for uma função do tempo, um φ de t, né? A gente chama esse φ de t de fase, também é a nomenclatura da engenharia elétrica. Tá? Por exemplo, a fase pode ser uma função linear, né? Dada por um ômega que multiplica t, função puramente linear do tempo. Tá? Nesse caso aqui,
né? A fase é ângulo, né? Ômega tem uma determinada unidade que é multiplicada por tempo. Ômega t tem que ser ângulo, então ômega tem que ser razão entre ângulo e tempo, a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Tá? Taxa de variação do ângulo em relação ao tempo a gente chama de frequência. Tá? A outra informação importante é a identidade de Euler, né? Uma exponencial complexa, e elevado a j ômega, pode ser decomposta como cosseno de φ, né? E elevado a jφ, desculpa, é igual a cosseno de φ mais j seno de φ. Tá? Eu também posso escrever o cosseno decomposto em termos de duas exponenciais complexas. Cosseno de φ, e elevado a jφ mais e elevado a menos jφ sobre 2, mesma coisa com o seno. Tá? Eu consigo decompor essa função em termos de duas funções mais simples. Tá? Aqui fica claro, né, que se a gente tiver um φ variante no tempo, o cosseno é decomposto em termos de duas exponenciais complexas com fases, uma positiva e outra negativa. Tá? Então, para uma frequência única, o cosseno tem duas frequências, uma que é positiva e outra que é negativa. A função que de fato tem uma frequência só é a exponencial complexa. Tá? Isso vai ser a base da decomposição de Fourier. Então, só para relembrar, né, frequência tem conotações diferentes dependendo da área. Na estatística, a frequência tem uma determinada acepção. Para a gente aqui, em termos de sinais, e sinais senoidais em particular, é o número de ciclos de oscilação dentro de uma unidade de tempo, dentro de 1 segundo. Tá? Hertz, por exemplo, número de ciclos no intervalo de 1 segundo. Pode ser também chamado de taxa de variação da fase em relação ao tempo. Unidades características são hertz, o radianos por segundo, pode ser também batimentos por segundos, rotações por segundos, tem várias unidades aí dependendo da área de aplicação. Tá? Então, hertz é um ciclo por segundo. A conversão de hertz para radianos por segundo é simples. Uma frequência aqui, ômega em radianos por segundo, é a frequência em hertz multiplicada por 2π. Tá? Então, a gente converte radianos por segundo em hertz de forma fácil. Tá? E como eu falei antes, né, se você tem uma função S de t dado por cosseno de ômega t, o ômega aqui é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo, que é dado aqui em radianos por segundo. Tá? Outros objetos, né, que são importantes são os deltas de Dirac e Kronecker. Tá? O delta de Dirac não é uma função, tá? Porque isso não satisfaz os critérios de Dirichlet para ser uma função, é uma distribuição. Mas é um objeto útil na engenharia que é definido da seguinte forma. Delta, quando o argumento aqui é não nulo, é igual a zero. Tá? E a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t menos t0 dt é igual a 1. Esse objeto tem área unitária. Tá? A gente representa graficamente como uma seta no instante em que o argumento é nulo, t0 aqui, quando t for igual a t0, o argumento é nulo, e o delta, né, nesse instante de tempo, tem área unitária. Tá? A gente pode pensar no delta, né, como sendo gerado por uma outra função, né, no limite, né, quando a gente faz uma das variáveis igual a zero. Tá? Tem várias funções que geram o delta no limite. Por exemplo, uma função simples seria vamos supor t no domínio t, tá? Está aqui o zero, delta centrado em zero. Eu crio uma função que é um pulso, tá? Aqui à direita é delta sobre 2, tá? À esquerda é menos delta sobre 2. E a altura é 1 sobre delta. Então esse cara tem área unitária, né? Ok? Então suponha que eu defina esse sinal como um x delta de t. Se eu fizer o limite quando delta vai para zero, desse x delta de t, essa função tende aqui ao delta de Dirac. Tá? Por quê? Porque se a gente fizer o delta tender a zero, esse delta grande tender a zero, né, essa base aqui vai ser reduzida, né, e a altura vai aumentar proporcionalmente, sempre mantendo a área igual a 1. Tá, ok? Então, no limite, quando o delta vai para zero, essa base aqui tende a zero e a altura tende a mais infinito. Tá? Você teria duas descontinuidades aqui ilimitadas, né? De zero para mais infinito e a volta instantaneamente. Então, é um objeto esquisito. Tá?
Então, os matemáticos estudam isso de maneira muito mais formal. A gente vai tomar isso aqui como um objeto idealizado que tem esse comportamento. Tá? O delta de Kronecker é muito mais bem comportado no domínio discreto. Lembrar aqui que T aqui é uma variável nos reais. Tá? O delta de Kronecker é definido nos inteiros, no n pertencente aos inteiros. A gente define aqui como delta, ao invés de parênteses, a gente coloca aqui colchetes. Tá? Ele vai ter o valor 1 quando o argumento aqui é 0 e 0 fora desse intervalo. Tá? Quer dizer, é uma função maximamente localizada no tempo. Então, nesse caso aqui, né, quando n for igual a 0, o delta vale 1, a gente representa dessa forma. Né? É 0, exceto quando n é igual a 0, ele tem altura unitária. Então, é um objeto muito mais bem comportado do que o delta de Dirac. No caso aqui, o delta de Kronecker é uma função, o Dirac não. Tá? E a gente vai ver que os deltas, tanto de Kronecker quanto de Dirac, são importantes para uma série de manipulações de sinais. Convolução, com delta, multiplicação por delta, são funções que a gente vai usar mais à frente no curso. Tá? Conceito importante, tanto no caso discreto como contínuo, é o de convolução linear. Tá? Então, no caso contínuo, se eu tiver duas funções g e f e fizer a convolução linear da função g com a função f, né, isso é definido e denotado dessa forma, né, g convolução com f num instante t. Tá? A gente pode varrer o instante t para todos os reais, mas é definido como uma integral de menos infinito até mais infinito, de g de tal, f de t menos tal de tal. É importante ver qual é o conceito que a gente que está por trás, né, dessa formulação. Em tal, eu mantenho uma função do jeito que está, o g de tal, por exemplo. A função f é f de menos tal, então eu fiz uma reversão no tempo, centrada em 0. Tá? Então, se eu tenho uma determinada função no tempo aqui, né, f de t, o f de menos t, em 0 aqui, é essa função aqui, refletida aqui em relação ao 0. Tá, ok? Então, eu mantenho uma função do jeito que está, que é a g, reverto a outra função no tempo, f, por exemplo, isso aqui seria o f de menos t, tá? E o valor de t vai dar o deslocamento da função f nesse domínio tal. Tá? Então, basicamente, eu mantenho uma função como está, reverto uma no tempo, né, e o valor de t, né, vai dar o deslocamento da função nesse domínio tal. E dado um deslocamento t, eu faço a integral desse produto. Tá? Vou calcular a área do produto dessas funções dado um determinado t. Então, o importante aqui é que o t, de fato, dá o deslocamento de uma função em relação à outra. Tá? Caso discreto, é a mesma ideia. Eu vou denotar como g convolução f, aqui com asterisco, tá? No instante n, ao invés da integral, a gente vai ter uma soma, né? Um somatório, de menos infinito até mais infinito, uma variável auxiliar k, do produto g de k, f de n menos k. Mesma ideia, no domínio k, eu mantenho g da forma com que ela está, originalmente, a sequência do jeito que ela está. A função f, eu reverto primeiro no tempo, é f de menos k, tá? E desloco de n. Tá? Lembrar que se eu tenho uma função f de t, né? Quem é o f de t menos um t0 qualquer? Né? F de t menos t0 é a mesma f aqui deslocada de t0 para a direita. Tá? Se for f de mais t0, isso aqui seria o f de t menos o t0. Se fosse mais, ela seria deslocada para cá. Tá? Sim. Tecnicamente, uma convolução ela faz uma junta desses sinais? Ela faz exatamente o que a gente está vendo ali. Tá? O que a gente vai ver mais à frente, que o processo de convolução, no caso discreto, é o que um sistema linear faz. Tá? Essa conta aqui é exatamente o que um sistema linear faz. Você tem uma entrada, vamos supor que você tem uma caixa que seja um sistema, tem uma entrada x de n, tá? Tem um sistema S aqui, tem uma saída y de n. Tá? Ele pega cada amostra de entrada do sinal aqui, faz uma conta e entrega uma saída no mesmo instante de tempo n. Tá? A gente vai ver que o y de n nada mais é
do que a convolução do x de n com uma representação do sistema que é dada com h, que é a resposta impulsiva do sistema, avaliada em n. O que é a resposta impulsiva do sistema? No lugar do x, eu aplico aqui o delta de Kronecker. Aí o sistema responde, eu chamo a saída aqui de h. Tá? É a resposta ao impulso delta de Kronecker. Então a saída, se o sistema for linear, tá? Importante aqui. Então a saída nada mais é do que a convolução com a resposta do sistema. E é isso que o sistema faz, né? A conta que ele faz aqui, ele pega essa entrada do sistema e faz aquela conta e entrega a saída. Tá ok? Mesma coisa para sistemas em tempo contínuo. Você tem um sistema elétrico, por exemplo, um sistema mecânico, tem uma entrada e o sistema responde de uma determinada forma, a conta que é feita internamente no sistema, né, é modelada dessa forma aqui. Tá, okay? Os elementos do sistema estão, de certa forma, realizando essa operação matemática aqui. Tá? E a gente vai ver, né, que a convolução linear, né, tem associação com projeção de sinais, quando eu projeto um sinal sobre outro, uma função sobre outra função, e vai ter ligação também com a transformada de Fourier, com a análise de Fourier, tá? Com o espectro de Fourier. Por que trabalhar com os deltas é importante, né? Porque, por exemplo, se eu multiplicar uma determinada função por delta, eu tenho uma função S de t, e multiplico essa função por delta de t menos t0, ou seja, o delta centrado em t0, o que eu estou fazendo é amostrar essa função, né? Se eu integrar esse resultado, né? Amostrar essa função no instante t0. Então eu tenho a função S de t arbitrária aqui, contínua, multiplico por um delta centrado em t0, o que sobra aqui é o delta centrado em t0 multiplicado aqui por S de t0. Tá, ok? É como se eu tivesse alterado a área do delta, que é unitária, e agora a área do delta é S de t0. Então se eu fizer a integral de menos infinito até mais infinito desse objeto aqui, eu obtenho S de t0. Então eu amostrei a função no instante t0. Tá? A gente vai usar esse modelo de amostragem para verificar como é que a gente amostra um sinal ao longo do tempo. Né? Ao invés de ser um delta só, para fazer a amostragem, eu vou fazer com um trem de deltas, separados por um determinado intervalo fixo de tempo. Tá? Então, multiplicar por delta, a gente isola, né, a amostra aqui, centrada no instante em que o delta ocorre. Convoluir com delta também é uma operação de deslocamento. Se eu tenho uma determinada função num domínio ômega aqui, tá? Não necessariamente tempo, pode ser frequência, pode ser um domínio espacial, tem uma função qualquer com essa forma. Se eu convoluir essa função S de ômega com um delta centrado em ômega zero, eu desloco essa função aqui, esse zero aqui, ele vem parar aqui em ômega zero. A convolução com delta é um deslocamento no domínio, tá? Tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto. A gente pode ver convolução como projeção. Vamos ver o caso discreto aqui para exemplificar. Eu tenho convolução de G com F, ambas sequências no tempo discreto, é dado por essa expressão. Suponha que a gente reescreva F, que foi revertido no tempo, está sendo deslocado de N, como uma função F subscrito N aqui, setinha para a esquerda para indicar que ela foi revertida no tempo. Suponha que tanto G como F podem ser colocados como vetores, tá? Vetores que contêm os elementos da sequência, tá? A convolução de G com F nada mais é do que o produto interno entre esses dois vetores. O vetor G, que contém as amostras da sequência G, e o vetor F, subíndice N aqui, revertido no tempo. Tá? Se a gente lembrar lá do produto interno de dois vetores, isso é um módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do hiperângulo entre eles. Tá, ok? Então, quando eu faço a projeção de uma função em relação a outra, né, de uma sequência em relação a outra, nota que essa aqui varia com n. A cada n, né, eu estou com uma função diferente aqui que eu desloquei a função em relação a outra. Tá? Então, o produto interno não é sempre igual, está mudando com n aqui. Tá? Daí a função de n. Graficamente, eu tenho um determinado vetor aqui, suponha no R2, para ficar mais simples da gente visualizar. Eu estou projetando f em g, quer dizer, o que vai aparecer como resultado da projeção é o que de f, né?
tem sombra aqui em G. Tá, ok? Projetar F em G é a mesma coisa de projetar G em F. Tá, ok? E a gente vai ver, em termos de sistemas, né? O sistema linear tem uma determinada resposta impulsiva H, a saída Y do sistema nada mais é do que a projeção da entrada X na resposta impulsiva revertida no tempo e deslocada por N. Tá? Então, tudo que aparecer na saída, né, tem que ser resultado da projeção da entrada na resposta impulsiva. Tá? Se a entrada e a resposta impulsiva forem ortogonais, a saída é nula. Tá? Então, a saída de um sistema sempre vai parecer, né, com a resposta impulsiva do sistema. Tem que ser o resultado da projeção da entrada na resposta impulsiva. Tá? Vale para o tempo discreto, como para o tempo contínuo também. Tá? Dúvidas até agora? Então vamos passar para as representações de Fourier. E a gente vai ver primeiro a transformada de Fourier para sinais em tempo contínuo. Tá? Então a gente está aqui num domínio que não é computacional. Depois a gente vai ver como é que existe uma outra transformada chamada DTFT, que é a transformada de Fourier para sequências. Tá? Então, qual é a intuição por trás dessa análise de Fourier da CTFT? Eu tenho um sinal S de t, quero saber quais são as frequências de oscilação presentes nesse sinal S de t. A proposição de Fourier, do ponto de vista intuitivo, é projetar o sinal S sobre uma função φ de t, que só possua uma única frequência. Tá? E se o resultado da projeção for não nulo, eu afirmo que tem aquela frequência presente no sinal. Tá? Caso contrário, o resultado da projeção seria ortogonal, né? Seria zero. A escolha conveniente, pelo que a gente já viu até agora, é que o φ de t seja exponencial complexa, e elevado a j por uma frequência única, ωt. Tá? E a formulação que a gente chama de equação de análise é a seguinte. Eu vou calcular um número, tá? S grande aqui, ω0, associado ao valor ω0 da frequência da φ de t, que vai ser nada mais, nada menos, né, do que a integral de menos infinito até mais infinito de S de tal e elevado a menos J ω tal. Isso aqui nada mais é do que a convolução de S com φ fazendo t igual a zero. Né? Eu tenho um menos aqui, que é um menos tal, e o t aqui é igual a zero. Se fosse a convolução propriamente dita, seria elevado a J ω0, que multiplica t menos tal. Tá? Então eu faço isso fazendo a convolução de S com φ e atribuindo t igual a zero. Posso pensar na projeção de S em φ, tá? No tempo contínuo. Se essa projeção for não nula, vai aparecer um número complexo aqui, porque eu estou fazendo a multiplicação de uma função S nos reais, por exemplo, de valores reais, para uma função complexa. Então, um produto vai ser tipicamente complexo, quando eu fizer a integral, vai ser um valor complexo em geral. Então, o S aqui é um valor complexo. Note que eu estou parametrizando S aqui por ω0, que é a frequência da φ de t. Então, S pode ser escrito como um módulo de S, que eu estou batizando aqui de C, tá? Tem um módulo e tem uma fase θ, e elevado a jθ. Tá? Se esse S aqui for não nulo, existe a componente módulo de C elevado a J ω0 mais θ presente em S de t. Tá? Essa é a ideia da análise de Fourier. Se não houver essa frequência presente no sinal, S de ω0 vai ser nulo. Tá? Note que o θ aqui, que aparece em S de ω0, indica para a gente, né, se existe alguma defasagem frequencial entre essa φ aqui, que começa com fase zero, e a φ que existe no sinal. Pode ser que a frequência seja a mesma, mas o sinal tem um deslocamento na fase. Tá? Algo do tipo, vou plotar aqui como se fosse a parte real. Né? Eu tenho um sinal assim, tá? Mas o que aparece em S de t está com uma fase diferente, tá? Começa numa outra fase aqui. Então, para dar conta da frequência ser a mesma, mas a fase está diferente, ao invés de ser um é o cosseno, outro é o seno, tem uma diferença de 90 graus em fase, né? Isso vai ser registrado aqui nesse θ. Tá ok? Como é que eu verifico, né, se existe outra frequência no sinal? Altero o valor de ω0. Tá? Então eu posso fazer uma varredura, né, para ω0 de menos infinito até mais infinito, e isso aqui vira uma função de ω. Nos reais,
né, que mapeia os reais, quer dizer, o ômega zero, menos infinito até mais infinito, nos complexos. Tá? Isso se chama espectro. Essa função complexa dos reais nos complexos é chamada de espectro. Tá? É claro que na prática a gente não consegue fazer ômega zero igual a menos infinito nem mais infinito. Você vai, na prática, estabelecer uma faixa de interesse do seu fenômeno, tá? E avalia o sinal na faixa de interesse. Para sinais de valores reais, o espectro é simétrico em relação a ômega igual a zero. Então eu posso analisar só as frequências positivas, porque as frequências negativas eu sei que são um espelhamento das frequências positivas. Tá? Então, a CTFT, que é a transformada de Fourier para sinais em tempo contínuo, lembrar aqui que o tempo e o ômega, o tempo t e o ômega são variáveis nos reais, tá? Envolve duas equações. A equação de análise, que foi que a gente viu, é um S de ômega, lembrar que o S mapeia os reais ômega, né? Nos complexos, porque essa função S é complexa, que nada mais é do que a projeção de S nessa exponencial complexa com frequência ômega. Tá? Então tem essa função S de ômega, e eu posso reconstruir o S de t a partir de S de ômega com a equação de síntese. Ou seja, eu estou escrevendo S de t com uma expansão de exponenciais complexas. Note que essa exponencial complexa é a complexa conjugada dessa aqui. Eu troquei o menos ômega t por mais ômega t, tá? Pesadas por esses números complexos em ômega. Tá? Então, eu estou construindo S, né, como um conjunto infinito, uma soma infinita de exponenciais complexas, com frequências variadas, né, frequências entre menos e mais infinito, e para cada frequência, o peso dessa exponencial complexa é o S de ômega. Note que esse cara aqui tem módulo e fase. Eu estou dando um peso no módulo e uma alteração na fase. Tá? Então, uma expansão infinita aqui de S em termos de uma infinitude de exponenciais complexos com esses pesos S de ômega. Tá? Então, a representação envolve essas duas equações aqui. Tá? Esse S de ômega, essa integral, nem sempre converge. Existem condições que a gente tem que impor a S de t para que esse sinal aqui, que essa integral, de fato, retorne um número que não vá para mais infinito. Tipicamente são as condições de Dirichlet para as funções, ou seja, a S tem que ser diferenciável, num intervalo finito o número de descontinuidades de S tem que ser finito, as descontinuidades não podem ser infinitas. Quer dizer, quando eu tiver uma descontinuidade, eu não posso ter um salto, como aconteceu no delta, que vai de mais infinito a menos infinito. Quer dizer, qualquer pulo aqui tem que ser limitado em amplitude. Então, tem certas condições que eu não vou entrar em detalhes aqui, que tem que ser atendidas para que essa integral aqui, de fato, convirja e que você possa dizer que a transformada existe. Tá? O espectro de Fourier existe. No mundo real, tipicamente, nas aplicações práticas, a gente está lidando com esse tipo de sinal. Tá? E, tipicamente, né, por exemplo, se você tiver um sinal descontínuo por partes, né, e for tentar reconstruir o S aqui de t a partir desse S aqui, quando acontece uma descontinuidade no sinal, ele pula daqui para cá, a convergência acontece no meio aqui. Tá? O sinal vem para cá, tem uma descontinuidade, na hora que eu for reconstruir o S, eu não consigo representar isso aqui. Ele converge para metade do intervalo do salto aqui. Tá? Então isso é um tópico de pesquisa. Tá? Pode ser tão profundo quanto você queira estudar. Mas aqui a gente só vai entrar no mérito conceitual de o que está acontecendo por trás da análise. Tá? Então, tipicamente, né, quando a gente faz esse tipo de transformação, tem uma região de convergência associada, propriedades de S que garantem que essa integral convirja. Tá? Vamos fazer um estudo especial aqui, que é computar o espectro, né, da função simples S de t igual ao exponencial complexo com frequência ômega zero. Tá? Então a gente aplica a definição. S de ômega vai ser a integral de menos infinito até mais infinito da função de interesse, E elevado a j ômega t, que multiplica E elevado a j ômega tzinho. Tá? Ômega 0t, ômega tzinho. Posso escrever esse argumento aqui da exponencial como j, que multiplica ômega menos ômega 0 menos ômega, que multiplica t. Tá?
E a gente lembra lá daquela fórmula de Euler. Eu posso escrever aquela exponencial complexa, ou essa exponencial complexa, como soma de um cosseno, né, de ômega 0 menos ômega t, mais j seno de ômega 0 menos ômega t. Tá? Decompus a exponencial entre seno, j, cosseno. Tá? Separei as integrais aqui, coloquei o j aqui antes da integral. Função seno é uma função ímpar, ela é simétrica em relação a t igual a zero. A integral de uma função ímpar é sempre nula, então essa parcela vai para zero. Tá? E o cosseno de ômega 0 menos ômega t dt, integral dessa função, se a função oscilar, ou seja, se o ômega 0 for diferente de ômega, estou fazendo uma integral de uma função cosseno, quer dizer, eu estou integrando ciclos desse cosseno de menos infinito até mais infinito, essa integral vai a zero. Porque todo o ciclo positivo é compensado por um ciclo negativo. Tá? Então, desde que ômega 0 seja diferente de ômega, essa integral vai a zero e a função S de ômega é igual a zero. Quando ômega 0 é igual a ômega, eu estou com cosseno de 1, cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1, estou com um sinal que não oscila, é um valor constante. Então, estou tendo uma integral aqui de 1. Né? É o típico caso aqui que a integral diverge. Tá? Então, essa integral não é bem definida aqui para ômega igual a ômega 0. Tá? Na engenharia, a gente não se preocupa com isso e representa esse espectro através do delta de Dirac. Tá? Ao invés de, não convergiu, para tudo, joga fora. Não, ok. A gente representa essa integral divergente, né, pelo delta de Dirac. A gente representa o espectro da função S de t, eu coloquei uma amplitude A aqui, real, tá? E elevado a j ômega 0t, como um delta de Dirac centrado em ômega 0, tá? E com área 2A que multiplica π. Se a gente fizer as contas direitinho lá, a gente verifica que a gente pode representar dessa forma. Tá? É uma representação com um objeto abstrato, ideal, que indica para a gente que a exponencial complexa só tem componente frequencial em ômega 0. O fato, né, da integral divergir em ômega 0, quer dizer, quando ômega é igual a ômega 0, reflete o fato de um cosseno de 1, né, ter energia infinita. Se calcular a energia do sinal cosseno de 0, que é igual a 1, isso explode. Então tem que ter uma compatibilidade entre a representação do domínio frequencial com o que a gente observa no tempo. Em termos energéticos, é um sinal que não tem energia finita. Né? A gente observa aqui que o delta, né, o delta de Dirac representa isso aqui para a gente. Tá? Quer dizer, a área do delta de Dirac vai representar a potência do sinal, ou seja, a energia num determinado intervalo de tempo, tá? E essa amplitude representa a energia do sinal, que é infinita. Tá? Quando a gente tem sinais que têm energia infinita, periódicos, por exemplo, sinal periódico ele existe, não começa nem termina, então você tem informação o tempo todo. Se a gente fizer a integral desse sinal módulo quadrado, isso dá a energia do sinal. Tá? Caso de sinais periódicos, né, essa informação não diz nada para a gente, porque o sinal pode ser de alta amplitude, baixa amplitude, a energia vai ser sempre infinita. Mas a gente pode computar no intervalo de tempo finito, num período do sinal, isso dá para a gente a potência do sinal. Tá? A gente consegue discernir, né, que por unidade de tempo, né, a pacote de energia entregue naquela unidade de tempo pode variar. Tá? Então o delta representa, né, essas duas informações para a gente. E aqui a gente vê que o cosseno de ômega 0t multiplicado por A, de fato tem duas componentes frequenciais, porque a gente pode escrever o cosseno expandido em termos de duas exponenciais complexas. E elevado a j ômega mais e elevado a menos j ômega dividido por 2. Tá? Então o cosseno tem essa representação frequencial. Uma componente em ômega 0 e outra em menos ômega 0. E as áreas dos deltas aqui, dada a divisão por 2 na expansão, é dividida por 2. Quer dizer, eu distribuo, né, as áreas dos deltas pelas duas componentes frequenciais aqui. Tá? Então daí a representação frequencial diz para a gente que o exponencial complexo tem apenas uma frequência. Tá? Então se eu tiver um sinal, uma faixa enorme de frequências, né, e projetar o sinal, que é uma convolução, em cima da exponencial complexa, eu vou verificar se de fato tem componente, como a gente viu aqui, né, no caso da amostragem, né, se tem componente, né,
não nula nessa frequência aqui. Suponha que isso aqui fosse um espectro, tá? Ao invés de tempo, eu convoluí, né, com o delta aqui, tá? E encontrei esse resultado aqui. Na verdade, a convolução envolveu aqui, né, a multiplicação dessa função por essa aqui no domínio frequencial, que a gente vai ver que a convolução no tempo é uma multiplicação no domínio frequencial, daí sobra ali uma componente, se houver componente não nula aqui, ela vai aparecer no resultado da convolução. A gente vai ver propriedades disso mais tarde. Tá? Agora, né, nem é mais tarde. 5 propriedades importantes e úteis da transformada de Fourier, ou do espectro de Fourier. Linearidade. Tá? Se eu tiver uma combinação linear de 2 sequências, tá? E aplicar a CTFT, o resultado, se as integrais convergirem, tá? Vai ser a mesma combinação linear dos espectros, de cada uma das sequências individualmente. Tá? Convolução no tempo, se eu tenho 2 sequências S1 e S2 de t e faço a convolução linear no tempo e aplicar a CTFT, o resultado vai ser o produto dos espectros de Fourier. Isso aqui é bastante útil. Tá? Que eu saio de uma conta que é complicada, que é aquela integral de convolução, com uma conta simples, que é multiplicar ponto a ponto aqui as duas funções em ômega. Multiplicação no tempo. Se eu tenho a multiplicação de S1 por S2 e aplicar a transformada de Fourier, vou aplicar a CTFT, eu obtenho aqui a convolução no domínio frequencial de S1 por S2, né, escalado aqui por 1 sobre 2π. Tá? Isso aqui a gente vai usar mais à frente, então eu vou registrar aqui num cantinho para a gente depois lembrar disso. Tá? Então, S1 de t que multiplica S2 de t, se eu aplicar o Fourier aqui, isso é 1 sobre 2π de S1 de ômega, convoluído, tá, com S2 de ômega. Modulação, se eu multiplicar uma função S de t por uma exponencial complexa com frequência ω0, e elevado a j ω0t, como a gente viu lá, propriedade de multiplicação e convolução. Né? Isso vai representar no domínio da frequência o deslocamento, né, do espectro original por ω0. Tá? E escalamento no domínio. Né? Se eu tiver uma função S de t com espectro S de ômega e fizer S de t dividido por A, dependendo do valor de A, eu posso comprimir essa função, eu posso expandir essa função no tempo. Tá? Então, se eu fizer um escalamento no domínio e aplicar CTFT, eu vou ter como resultado módulo de A que multiplica S de A ômega. Veja aqui que eu estou dividindo T por A e aqui estou multiplicando ômega por A. Então, toda vez que eu comprimo uma função no tempo, eu espalho essa função na frequência e vice-versa. Se eu espalho a função no tempo, eu comprimo na frequência. Então, existe essa dualidade entre, digamos, suporte da função no tempo versus suporte da função na frequência. Comprimo no tempo, espalho na frequência e vice-versa. Também isso aqui a gente vai usar, deixa eu anotar aqui, S de t escalado aqui por A vai ser módulo de A, S de A que multiplica ômega. Quer dizer, Fourier aqui, tá? No domínio do tempo discreto, essas propriedades são similares, tá? Com pequenas variações, mas valem tipicamente as mesmas propriedades, tá? Outra representação de Fourier é a transformada de Fourier para sequências, tá? A ideia vai ser a mesma. Eu vou substituir as integrais por somatórios, porque eu estou lidando com sequências, tá? No tempo discreto. O n aqui é uma variável nos inteiros, tá? Troquei a integral por um somatório, agora de n de menos infinito até mais infinito, de S de n, a sequência de interesse, projetada aqui numa exponencial complexa, com n agora nos inteiros, uma sequência de números, tá? Elevado a menos j ômega n. Tá? Note o seguinte, eu estou saindo de um domínio discreto, de uma sequência, e o espectro dessa sequência é uma função com um domínio contínuo, ômega, que pode ser variado nos reais. Tá? Então, essa função S
é uma função dos reais nos contínuos. Não consigo usar isso no computador. Sair de um domínio que é, digamos, ameno ou plausível de você utilizar no computador, sequência de números, e chego aqui numa representação frequencial que é impraticável para usar no computador. A gente vai ver como é que a gente torna isso prático para usar no computador. Tá? Essa é a equação de análise, tá? Que está associada em par com a equação de síntese. Eu posso representar S expandido como uma combinação, né, de infinitas exponenciais complexas, e elevado a j ômega n, né, complexo conjugado da função que eu usei como projeção aqui, pesadas por esses números complexos S de ômega. Tá? Então, isso aqui é um tanto curioso, porque eu estou construindo uma sequência no tempo a partir de uma combinação linear de infinitas exponenciais complexas. Tá? Mas acreditem que isso aqui funciona. Você consegue, idealmente, reconstruir uma sequência de números em n, aqui nos inteiros, né, a partir de uma combinação linear de exponenciais complexas. Tá, ok? Lembrar que essa função aqui, né, ela é uma sequência. E elevado a j ômega n é uma sequência. O que é contínuo aqui é a frequência dela. Tá? Qual a diferença principal, né, entre o espectro de Fourier de uma sequência, que é uma função no ômega contínuo aqui nos reais, do que a gente viu antes da CTFT? A diferença é que, no caso da CTFT, a função não é necessariamente periódica. No caso da DTFT, a função é necessariamente periódica, com período 2π. Tá? Por que isso? Porque, ao contrário do tempo contínuo, quando eu estou trabalhando com uma sequência, eu não consigo elevar a frequência de forma arbitrária. Né? Então, no caso discreto, dado um período do sinal, suponha que você tem um sinal com esse período aqui t, tá? Eu consigo encontrar uma frequência f em Hertz que é 1 sobre o período, é o inverso do período. Tá? No contínuo, eu posso encurtar esse período aqui quanto eu quiser, porque eu tenho o domínio aqui t, por exemplo, pertencente aos reais, tá? Denso, não tem problema nenhum. Eu escolho um período, vou reduzindo o t ali, tendendo a zero, vou fazendo a frequência tender para o mais infinito, não tem problema nenhum. Para qualquer t aqui, eu tenho uma frequência associada. No caso discreto, se eu estou com n aqui nos inteiros, né? Qual é o sinal com máxima oscilação possível, né? Se eu tenho um domínio aqui que só existe para 0, 1, 2, 3. É quando o sinal tem uma amostra para cima e outra para baixo. Né? Não tem como oscilar mais rápido do que isso. Tá? Eu posso representar essa sequência x de n, por exemplo, como menos 1 elevado a n, serve? Né? Eu posso representar um menos 1 aqui através de exponencial complexa. Né? Desenhar o plano complexo aqui. Essa circunferência é unitária, que está a origem do plano complexo. O menos 1 está aqui. Né? Então eu tenho a frequência 0, essa frequência aqui é π sobre 2, essa frequência aqui é π. Tá? Então isso aqui nada mais é do que e elevado a j, π, que multiplica n. Tá? E a gente verifica que a máxima frequência possível de oscilação aqui é π. Né? Se eu tiver com essa frequência π, né? E vou aumentar de novo, vamos continuar aumentando para cima de π, eu posso voltar de novo para a frequência 0. Porque se eu tiver uma frequência aqui, né? Colocar 0 aqui, eu estou sequência constante. Tá? Se eu der uma volta inteira, eu continuo com a frequência constante. Ou seja, e elevado a j0n é igual a e elevado a j 2π, que multiplica um k qualquer aqui, n. Tá? Então, eu tenho uma periodicidade de tamanho 2π aqui associada à frequência. Então, ao contrário do caso em tempo contínuo, para o espectro de Fourier de sequência, essa função aqui é uma função periódica com período 2π. Isso é vantajoso para a gente, porque eu só preciso olhar um período da função, o resto todo eu sei que é igual.
De resto, né, as propriedades são similares, com pequenas diferenças entre uma coisa e outra. Mas a diferença principal é a periodicidade de S de ômega aqui em relação a CTFT. Tá? O que acontece quando a gente estiver tratando com sinais periódicos? Né? No caso em tempo contínuo, né, o que define a periodicidade do sinal? A gente pode escrever a periodicidade como o sinal satisfazendo a essa igualdade aqui. S de t vai ser igual a S de t mais um t0. Tá? Esse t0 seria o período fundamental do sinal. O período fundamental é o menor período em que aquele sinal se repete. Isso para todo t pertencente aos reais. Tá, ok? Claro que se o sinal se repete com t0, ele se repete com 2t0, com 3t0. É só eu aumentar, né, o período de repetição. Não tem problema nenhum. Tá? No caso em tempo contínuo, mesma coisa. O sinal S de n vai ser periódico se S de n for igual a S de n mais um n0, né, que é o menor período em que o sinal se repete. Tá? Tanto isso vai ter que valer essa igualdade aqui para todo n pertencente aos inteiros, nesse caso aqui para todo t pertencente aos reais. Tá? Quando a gente estiver tratando de sinais periódicos, ou com sinais periódicos, a gente pode lançar a mão não da transformada de Fourier, mas da chamada série de Fourier. Tá? Então, no caso de sinais periódicos, a gente viu, né, um exemplo aqui no início. Né, esse aqui foi. Esse sinal S de t é periódico. O período aqui vai ser 2π sobre ômega zero. Tá? E a gente verificou que o espectro de Fourier tem apenas uma componente centrada em ômega zero. No caso do sinal cosseno, tem apenas duas componentes, uma em ômega zero e outra em mais ômega zero. A gente pode dizer que o espectro tem uma característica discreta. Não é uma função que existe o tempo todo, mas ela existe em alguns pontos específicos do domínio espectral. Tá? E nesses pontos específicos, né, a gente precisa de duas informações. Né? Onde é ômega zero, menos ômega zero, qual é o ponto domínio em que essa componente espectral existe, e a área. Tá? E essa área dos deltas aqui nada mais é do que coeficiente da série de Fourier da expansão do sinal. Tá? Então, no caso de sinais periódicos, a gente usa a série de Fourier. Tá? E aí a gente vai... dá para mostrar, né? Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos aqui, que o espectro vai ser composto de uma combinação linear, né, de deltas de Dirac centrados em determinadas frequências ômega. Tá? No caso de sinais em tempo contínuo, né, essas frequências vão ser predeterminadas, vão ser múltiplas inteiras de ômega zero dado por 2π sobre t0, no caso contínuo, e no caso discreto, múltiplas inteiras de 2π dividido por n0. Múltiplas inteiras, não necessariamente todos os múltiplos inteiros. Se aparecer uma frequência, vai estar em um múltiplo inteiro, mas pode ser que tenha duas frequências, como no caso do cosseno, ou uma só, como no caso da exponencial complexa. Então, basta que eu conheça as localizações aqui dos múltiplos inteiros de ômega zero e as áreas, né? Vão ser proporcionais aqui aos coeficientes da série de Fourier. Então, toda vez que eu tiver um sinal periódico, não vou usar a transformada de Fourier, vou usar a série de Fourier, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. No caso contínuo, a expansão em série de Fourier de S, ao invés de usar uma integral, vai usar um somatório. Tá? E eu vou fazer exponenciais complexas com as frequências que são, não todas no ômegas no reais, mas são um conjunto finito, enumerável de frequências ômega zero que multiplica K, múltiplas inteiras de ômega zero, pesadas por CK, que são os coeficientes da série de Fourier, que são números complexos. Tá? Então, por exemplo, no caso do cosseno, eu vou ter dois CKs distintos. Tá? O K aqui vai ser mais 1 e menos 1, apenas dois valores de K. Tá? E eu vou ter um CK vai ser 2π que multiplica A, outro vai ser menos A 2π. Tá? Não, um K é menos 1, os dois valores de CK serão iguais aqui. Tá? No caso discreto, é a mesma coisa. Né? Eu vou fazer o somatório agora, não de menos infinito até mais infinito, porque eu sei que o espectro é periódico, então eu preciso avaliar isso dentro de um período apenas do espectro. Tá?
E como eu sei que o período é n0, eu avalio aqui de 0 até n0 menos 1. Ou qualquer intervalo aqui que cubra n0 amostras do sinal. Tá? Escolhi convenientemente isso aqui, mas posso escolher qualquer intervalo aqui com n0 amostras, de CK que multiplica e elevado a j, né, com frequências específicas aqui, não quaisquer frequências, mas 2π que multiplica k dividido por n0. Eu sei que se aparecerem essas frequências, vão estar ali nessa grade específica, tá? Que multiplica o nzinho aqui. Então eu faço uma expansão em série de Fourier com um conjunto enumerável de frequências, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. Tá? E qual a importância disso aqui? A importância disso aqui é que a gente consegue obter uma representação frequencial, estou fazendo uma expansão de S, tanto no contínuo quanto no discreto, através de um conjunto enumerável de valores. Isso é tratável no computador, ao contrário de uma função contínua. Tá? Veja que até no caso do sinal em tempo contínuo, S de t, né, eu consigo escrever que, tirando menos infinito na mais infinito, que seria um caso, digamos, específico demais, no caso da função cosseno, eu tenho apenas dois valores, o ck 2aπ, né, e o ω0 mais 1 e menos 1 aqui. Tá? Então eu consigo uma representação discreta para representar o espectro do sinal em tempo contínuo. E isso eu consigo tratar no computador, que a série de Fourier é uma sequência de números. A mesma coisa para o caso de sinais em tempo discreto. Tá? A gente tinha uma representação de Fourier da DTFT, né, que era no contínuo. Agora, se o sinal for periódico, eu passo a ter uma representação que é discreta na frequência. Preciso só saber os valores de CK. Tá? E aí o que eu faço, né? Se eu tenho um sinal no mundo real, o sinal não existe sinal periódico na natureza, o sinal não começa nem termina. Ele existe e pronto. Tá? Na vida real, você tem um pedaço de sinal que você quer analisar. Você simplesmente, né, transforma um sinal de duração finita num sinal periódico artificialmente, repete o sinal. Tá? Então, suponho que o sinal tem um período n0, quer dizer, suponho que o sinal tem uma quantidade L de amostras aqui, um x de n, por exemplo, tá? Você simplesmente define um período n0 artificial aqui, maior do que L, tá? Sinal igualzinho aqui, tá? Fora de escala, você faz de conta que ele se repete para cá, tá? Você transforma uma sequência de duração finita artificialmente num sinal periódico, desde que o n0 aqui seja maior do que L, tá? Quando você faz isso, né, você admite, então, um tratamento, né, do ponto de vista frequencial usando série de Fourier. E aí o seu espectro passa a ser discreto. Aí você passa a ter um espectro que é uma sequência de números complexos que dá para tratar no computador. Tá? Então, a palavra-chave para tratamento tanto dos espectros de sinais em tempo contínuo quanto de sinais em tempo discreto, no domínio frequencial, computacionalmente, é que o sinal seja periódico. Então, isso só vai ser possível se o sinal tiver duração finita, tanto em tempo discreto quanto contínuo. Começa e termina e eu consigo estabelecer um período maior do que a duração do sinal e tratar isso via série de Fourier. Tá? A gente pode interpretar a equação de síntese, né, de uma forma mais geral, como a projeção de pesos CK em cima de funções aqui, no caso de Fourier, exponenciais complexas com frequências fixas, tá? Múltiplas inteiras de ω0. Tá? No caso mais geral, a gente pode pensar em termos da expansão de S em funções mais gerais φ de k. Tá? Ao invés de ser uma exponencial complexa, você pode pensar em funções, por exemplo, ao invés de exponencial pode ser um cosseno. A gente vai ver transformada wavelet mais à frente, que não é uma função exponencial, é uma função complicada. Mas você faz a expansão da mesma forma que a gente faz com Fourier para outro tipo de função. Tá? Se for uma expansão em série de Taylor, esse φ aqui vai ser um polinômio em T. Tá? Ou um conjunto de polinômios em T. Tá? Então a ideia é você representar S em termos de funções mais simples, φ, e analisar o comportamento de S a partir de φ. Esse é um dos paradigmas de análise. Tá? No caso da série de Fourier, essas funções aqui são ortogonais. Tá? Para φi e φj,
né, com I diferente de J, note que o subíndice aqui, né, subscrito I e J, vai definir para a gente a frequência da exponencial, tá? É ω0K. Então, se você tiver um ω0J, né, o J aqui não é a unidade imaginária, é ω0I, dois índices inteiros, você tem duas frequências diferentes. A representação frequencial dessas duas funções, eu estou com uma frequência aqui, delta de Dirac num local, delta de Dirac em outro local. Produto das duas é igual a zero, a menos que I seja igual a J. Tá? Então, para duas frequências distintas aqui, eu tenho uma base ortogonal de frequência. O produto de duas funções da base é sempre igual a zero. Tá? Mas eu posso ter, em geral, o φ de K, φk de t aqui, como funções mais complicadas do que a exponencial complexa. Polinômios, wavelets, dct, que é a transformada discreta de cosseno, posso ter bases relacionadas à transformada de Carnot-Loewy, etc. Tá? Então, isso é uma representação geral, né, da expansão de um determinado sinal em termos de um conjunto de funções mais simples. Tá? Ou pelo menos funções as quais você tem algum conhecimento, né, das quais você tem algum conhecimento do comportamento. Como eu falei, né, para tratar espectro no computador, a gente precisa ter uma sequência de números. Não dá para tratar uma função contínua. Fourier, a série de Fourier vem de forma conveniente para a gente aqui. Tá? Sempre um sinal de duração finita, transforma num sinal periódico, usa a série de Fourier e obtém, né, uma representação discreta do espectro. Outra opção, né, é você, no caso que você possa fazer a conta na mão, né, que em geral não é, digamos, não é geral o suficiente, né, só para funções simples que você consiga fazer isso. Você pode obter o espectro analiticamente, o S de ômega, tanto no caso contínuo como discreto, e você discretiza. Você toma um período do sinal de intervalo 2π, no caso de uma sequência de números, e amostra esse sinal no domínio em intervalos regulares. É uma forma de fazer também, no caso em que você consiga obter o S de ômega analiticamente. Tá? Isso está na base da chamada DFT, tanto a série de Fourier ou possivelmente a amostragem do espectro. Tá? Como eu falei, a gente transforma um sinal S de N com duração finita de L amostra numa versão periódica desse sinal, tá? Em que nada mais é do que o somatório em I de S de N mais um I que multiplica N, é isso que eu estou fazendo, o N lá, né? É o N0 aqui. Tá? Então, para I igual a 0, eu estou no mesmo sinal, para I igual a 1, eu estou com esse sinal aqui, para I menos 1, eu estou com esse sinal aqui. Né? Então, eu transformo o sinal S no sinal SP, P aqui de periódico, e faço a análise via série de Fourier de SP. Eu sei que o resultado vai ser um espectro que é discreto na frequência. Tá? Ou seja, o intervalo 2π da periodicidade de S de ômega vai ser dividido em N partes iguais aqui, ou N0 partes iguais, dependendo do período do sinal. Do período que você escolher aqui, o N. Tá? Isso nada mais é do que eu fazer a amostragem de S, né, lendo aqui o ômega, não para todos os valores nos reais, mas para ômega igual a 2π que multiplica K dividido por N. O intervalo frequencial é 2π sobre N, eu estou lendo de K em K. Tá? E registro esse resultado aqui numa sequência S, cujo índice aqui é K, para indicar aqui onde é que eu estou na frequência. Tá? Agora o K aqui é um inteiro, tá? E o S é um número complexo para cada K. Tá? No mais, eu sei que o sinal foi feito periódico aqui com N amostras, e o espectro vai ser também periódico com N amostras. Porque eu estou dividindo a frequência de intervalo 2π, período 2π, em N partes iguais. Tá? Então, não só agora eu estou com o espectro e o sinal no tempo, ambos periódicos com o mesmo período N. Tá? Isso é bastante conveniente. Eu posso trabalhar isso no computador, porque basta eu analisar apenas um período do sinal, seja no tempo ou na frequência. Note que a faixa de variação de K aqui é de 0 até N-1. Né? Estou varrendo as frequências aqui. Né? Eu tenho um intervalo entre -π e π na frequência, tá? Aqui é a frequência ômega, eu teria um S de ômega aqui, estou aproveitando esse gráfico, tá? E eu estou dividindo esse intervalo aqui em pedacinhos iguais, tá? E cada pedacinho de 0 até o primeiro aqui, né, tem um tamanho de 2π dividido por N, tá?
Então, K igual a 0 eu estou aqui, K igual a 1 eu estou aqui, K igual a 2 eu estou aqui, né? K igual a... está fora de escala, K igual a menos 1 eu estaria ali, tá? Então, basta que eu indique para a gente aqui os índices K. Subjacentemente, eu sei que para determinado valor de K, eu estou nessa frequência aqui, 2π que multiplica K dividido por N, tá? Então, o que acontece é isso. Graficamente, né, a gente tem uma sequência de duração finita, no caso aqui 5 amostras, tá? Escolho N igual a 8. Tá? O espectro dessa sequência de duração finita é contínuo, em ômega. Como eu escolhi N igual a 8, eu estou discretizando esse espectro contínuo em 8 partes iguais entre menos π e π. Tá? E esse processo de discretização pode ser visto como uma multiplicação dessa função contínua por um trem de impulsos de Dirac separados na frequência no intervalo aqui 2π sobre N. Tá? Se eu multiplicar essa função contínua por esse trem de impulsos de Dirac, eu obtenho aqui o espectro discretizado. E como a gente viu, né, multiplicação no domínio da frequência implica convolução no domínio do tempo. Tá? Não vou mostrar aqui, mas esse trem de impulsos separados por 2π sobre N na frequência implica, no tempo, também um trem de impulsos separado aqui por N. Dá para mostrar isso por propriedades da transformada de Fourier, de série de Fourier. Tá? Multiplicação no tempo, convolução no domínio da frequência. Multiplicação no domínio da frequência, convolução no domínio do tempo. Eu estou abusando da nomenclatura aqui barbaramente, tá? Fazer a convolução no tempo dessa sequência com esses deltas, tá? É a mesma coisa de você pegar essa sequência, centrar aqui em 0, repete a sequência, pega a sequência, esse 0 vem parar aqui em 8, né? Depois em 16, assim por diante, e para trás também. Tornei a sequência periódica. Então o fato é o seguinte, em geral, uma sequência de duração finita tem um espectro contínuo, toda sequência periódica vai ter, um período n0, igual a 8, por exemplo, aqui, vai ter um espectro discreto. Isso aí é uma informação importante para a gente, que permite a gente tratar essa representação discreta no computador. Tá? E a gente viu, né, se a gente tiver um sinal S1 e convoluir com um sinal S2, o resultado na frequência é a multiplicação dos espectros. A gente pode fazer a multiplicação dessas duas sequências na representação frequencial. Um S1 de K vezes um S2 de K, ao invés de fazer a convolução, que é aquela conta complicada no domínio temporal. Então, muitas vezes, né, a convolução de S1 com S2 não é feita no tempo, mas você usa um domínio espectral para fazer a conta. Tá? Porque existem formas rápidas de a gente obter esse espectro da DFT, do sinal. Né? A DFT do sinal, comparada a DTFT, é que a DTFT é transformada de Fourier para sinais em tempo discreto. A DFT é a transformada discreta de Fourier, quer dizer, o conceito é que você discretizou a transformada. Tá? Como eu falei, né, existem formas rápidas ou métodos rápidos para computar a DFT, que é uma família de métodos, de fato, não é um método só, mas é uma família chamada FFT, Fast Fourier Transform. Tá? Então tem vários algoritmos para a gente fazer a computação rápida da DFT. A restrição que tipicamente a gente tem que adotar é que o N aqui não pode ser qualquer N, tá? Ele vai ter que ser uma potência de 2. Tá? Então um dos algoritmos mais populares é o Radix-2, né? O Radix-2, que basicamente reduz barbaramente a complexidade computacional conforme o N cresce aqui. Se a gente fizer essa conta diretamente, eu tenho uma ordem aqui de N ao quadrado, multiplicações complexas e adições complexas. Tá? Então imagina isso, se você tiver N na ordem de 1000 amostras, 2000 amostras, você pode ter milhões de computações complexas para fazer. Se você usar FFT de tamanho N, você reduz isso para a ordem de log 2 de N que multiplica N sobre 2, multiplicações complexas. É uma redução grande e que é tão melhor quanto maior for o valor de N. Ok? Então existem vários algoritmos para você fazer essa FFT de N. Então como isso aqui é um algoritmo rápido, né, muitas vezes é mais vantajoso você, ao invés de fazer uma convolução no domínio do tempo, você transforma para a frequência usando um algoritmo rápido, e ao invés de fazer a convolução, né, note que a convolução
eu tenho uma sequência, reverto outro no tempo, para cada deslocamento eu tenho que fazer um produto interno. Uma conta grande para você fazer. Se você transformar essas duas sequências para frequência, você tem um espectro de N amostras, você multiplica os dois espectros e volta novamente. Multiplica os dois espectros na frequência, volta para o tempo e daqui você extrai um período. É muito mais eficiente computacionalmente falando. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue terminar a aula com a amostragem de sinais contínuos. Né? A gente já viu um pouquinho aqui da amostragem do espectro. Tá? Esse tópico é importante porque no mundo real você mede grandezas físicas que variam continuamente ao longo do tempo, mas você quer tratar no computador essas sequências, esses sinais, você tem que amostrar esses sinais. É importante saber como é que faz isso de forma correta, tá? Para você não obter uma representação discreta que não seja representativa do que aconteceu no mundo contínuo. Tá? Então, do ponto de vista de nomenclatura, o sinal analógico é aquele em que o domínio e o contradomínio são funções densas, estão nos reais, por exemplo. Tempo. A gente vai assumir tempo aqui sem perda de generalidade. Tá? Ou seja, eu tenho uma função num domínio denso, reais, por exemplo, e a resposta também está nos reais. O sinal discreto é uma situação em que o domínio foi discretizado, então o domínio pertence aos inteiros, mas o contradomínio está nos reais. Tá? Então tem uma representação discreta aqui, por exemplo, não é qualquer número na reta aqui, e para um determinado ponto aqui de interesse eu posso ter, por exemplo, π. Tá? Posso ter a representação de um número irracional, um número real qualquer. Tá? O sinal digital, né, tanto o domínio quanto o contradomínio vão estar em Z. Então, no sinal digital, por exemplo, não posso ter π aqui. Meu π vai ter que ser igual a 3, por exemplo, ou 3,14. Tá? Tem que ser um número finito de dígitos aqui. Tá? De forma que eu consiga representar 3,14 nos inteiros. Multiplico por 100, por exemplo, 314 nos inteiros. Tá? Então esse é o sinal digital, é esse sinal que o computador trata. O sinal não só tem o domínio discretizado, né, mas o número em si aqui não pode ser com infinitas casas decimais. Ele tem que ser um número com representação finita de dígitos. Tá? Em binário você tem um número finito de bits. Tá? Para representar o sinal. A única diferença entre digital e discreta ou é a expressão numérica? A única diferença é que o valor do sinal não pode ser um número real. Né? Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma função... vou botar um K aqui, tá? Um S de ômega K. E o K são esses pontos na grade aqui, tá? S de ômega K eu posso entender como uma sequência cujo domínio é discreto, que K pertence aos inteiros, tá? E o valor de S, tá, vai ter que ser um valor que eu posso levar para um número inteiro, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver π aqui, se S for discreto, eu posso dizer que isso é π com todas as casas decimais possíveis. A idealização, tá, de qualquer valor real possível. Se S for digital, π vai ter que ser uma aproximação de π. Eu vou ter que levar isso aqui para uma aproximação de π igual a 3, por exemplo. π igual a 314, tá? Dividido por 100. Tá? Desde que eu tenha uma representação que eu possa ter um número finito de casas decimais. Desde que eu tenha um número finito de casas decimais, eu multiplico aqui por um 10 elevado a um determinado valor que eu obtenho um número inteiro. Essa é a ideia. Tá? Então, o sinal digital é o sinal com o qual, de fato, o computador trabalha. O conversor analógico digital, como o nome diz, ele converte um sinal analógico num sinal digital. Ele faz os dois processos, ele discretiza o domínio e discretiza o contradomínio. Então, vai ter uma grade no domínio e uma grade no contradomínio. Isso vai depender do número de bits do conversor, vai definir o número de pontos aqui na grade do contradomínio, né? E a frequência ou período de amostragem vai definir a resolução da grade de amostragem do domínio. Tá? Então ele faz as duas coisas aqui, discretiza o contradomínio e o domínio. A discretização do contradomínio a gente chama de quantização, a discretização do domínio a gente chama de amostragem, nomenclatura da área. Tá? O conversor analógico digital faz o reverso disso. Ele pega uma sequência, um sinal digital, e reconstrói o sinal no tempo contínuo. Tá?
Então, por exemplo, quando eu toquei aquele áudio, né, no computador isso está representado por uma sequência de números. O computador tem uma placa de som que tem um conversor digital analógico, que pega aquelas sequências de números, interpola uma função contínua pelas amostras da sequência, vai definir um intervalo entre duas amostras, passou quanto tempo, isso define aí uma taxa de reconstrução, e gera um sinal no contínuo, um sinal elétrico que é alimentado lá nas caixas de som, que transforma esse sinal elétrico em sinal mecânico, né? Você tem um cone que vibra e a gente percebe isso no mundo analógico. Tá? Mesma coisa com essa imagem desse slide. Né? Isso aqui não vem do mundo analógico. Né? Eu criei isso no computador e está transformando isso aqui numa imagem, né, que está sendo transmitida como um sinal elétrico para o retroprojetor, que transforma esse sinal elétrico num sinal óptico. Tá? Matematicamente, a amostragem é super simples. Né? Eu tenho uma sequência, eu tenho um sinal no tempo contínuo. Tá? T aqui pertencente aos reais x de t. Eu vou avaliar x de t em n que multiplica um período de amostragem ts. N pertence aos inteiros. Então, eu tenho uma grade com tamanho ts, uniformemente distribuída no domínio, e vou amostrar aquilo de ts em ts. Sinal de ts em ts. Tá? Sinal discreto, porque o valor de x, né, se for real, continua real. Tá? Então, estou fazendo basicamente, isso aqui é o t, eu tenho 0, eu tenho um determinado x de t. Né? O n está aqui, 0, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Esse intervalo aqui é ts, tá? Aí eu tomo uma amostra aqui, outra amostra aqui e assim por diante. Tá? Continuo dessa forma. Então, o x de n é igual ao x aqui de nts. A gente usa aqui colchetes para representar, representar tempo discreto e parênteses para representar tempo contínuo. Tá? Matematicamente é super simples, né, da gente fazer essa representação. A questão é a seguinte: uma vez que você tem a sequência, é possível você reconstruir o sinal em tempo contínuo sem perda? Né? E a gente vai ver que existe um critério que tem que ser atendido para que isso possa ocorrer. Isso está associado ao chamado teorema da amostragem. Tá? A gente vai ver um critério que permite essa reconstrução do sinal em tempo contínuo a partir da sequência sem perda no mundo ideal. Tá? Então, como é que funciona a amostragem? A gente, como eu falei, tem um sinal em tempo contínuo. Matematicamente, a gente pode pensar que a gente está multiplicando esse sinal em tempo contínuo, x de t, por um trem de impulsos de Dirac no tempo, separados aqui por ts. Tá? Quando eu fizer essa multiplicação, eu obtenho aqui, novamente, um trem de impulsos, mas cuja área aqui foi modificada pela área, pelos valores das funções nos pontos de amostragem. Ok? Esse sinal aqui não é uma sequência, mas ele tem um Q de discreto, tá, ok? Isso aqui é um trem de impulsos com áreas diferentes, tá? A gente vai ver então o seguinte: qual é o efeito, né, espectral de a gente fazer essa multiplicação de x de t por esse trem de impulsos no tempo? A gente não vai mostrar, mas é possível mostrar que esse trem de impulsos no tempo tem um espectro que também é um trem de impulsos na frequência, mas separados aqui os impulsos por ωs, e ωs é 2π sobre ts. Ts é o intervalo de amostragem aqui. Tá? Note que quanto menor o ts, maior o ωs. Eles são inversamente proporcionais, tá? O ωs e o ts. Estou multiplicando no tempo. No domínio da frequência, pelas propriedades que a gente viu, convolução. Convolução com deltas de Dirac são deslocamentos no domínio. Então, quando eu faço a convolução dessa função espectral aqui por esses impulsos de Dirac, eu vou ter essa função centrada nesse impulso aqui, essa função centrada nesse impulso aqui e assim por diante. O que eu fiz com o sinal? Tornei o espectro de Fourier desse sinal em tempo contínuo, que é limitado em banda aqui, né? Quer dizer, não passa de menos ωc até ωc, fora disso é zero. Tá? Eu tornei esse sinal periódico, quer dizer, o espectro agora dessa representação aqui não é mais limitado em banda, ele passa a ser um espectro periódico. E o período agora é ωs. Tá? Então, um efeito
típico de qualquer processo de amostragem que você torna o domínio dual, você tem o domínio primal, tempo, o domínio dual passa a ser periódico. Amostrou, pode contar que vai ter em algum domínio de representação dual, periodicidade envolvida. Tá? Bem, como é que a gente transforma esse espectro e essa representação numa sequência? A gente tem aqui deltas de Dirac separados por TS. Tá? Quando eu tenho um x de n, esse n varia nos inteiros. Eu tenho x de 0, né, x de 1 e assim por diante. O intervalo aqui é sempre de um n para o outro n mais 1 é sempre igual a 1. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é normalizar esse TS por TS. Eu vou dividir todo mundo por TS. Eu estou fazendo um escalamento no domínio. Né? Esse domínio de 0 até TS vai ser mapeado de 0 até 1. Tá? De modo que a gente possa ter o xn aqui igual a x de n TS. Né? Fiz isso aqui. Quando a gente faz isso aqui, né, a gente cai numa dessas propriedades aqui. Ó. Eu estou mapeando aqui o TS dividindo por TS, para esse valor virar igual a 1. Isso envolve duas operações aqui no espectro. Né? Eu vou escalar o espectro e vou, na frequência, no domínio, e vou escalar a magnitude. Tá? Estou dividindo por TS, o que vai acontecer com o ωs aqui? Vai ser multiplicado por TS. Dividindo o tempo, multipliquei na frequência. Então, o ωs, que era 2π sobre TS, passa a ser 2π. E essa altura aqui, que dá as propriedades do espectro de Fourier, né? A gente fez a multiplicação no tempo aqui, ó. Eu fiz a convolução na frequência, convolução aqui, o asterisco. É 1 vezes o outro dividido por 2π, tá? Daí que o 2π sobre TS aqui aparece como 1 sobre TS. Aí depois eu faço a divisão por TS aqui e aparece um escalamento por TS, né? Então esse 1 sobre TS vira 1 novamente. Tá? Então a representação frequencial dessa sequência é essa aqui. Compatível com o que a gente viu antes, né? O espectro de uma sequência é um sinal periódico e o período é 2π. Tá ok? Então essa informação é importante que a gente tem que guardar do processo de amostragem, né? Toda vez que você amostra o sinal em tempo contínuo, você produz uma sequência cujo espectro é periódico e com período 2π. Aqui fica um tanto claro para a gente, né? Que se eu quiser dessa representação voltar para essa representação aqui, eu vou ter que isolar essa réplica espectral centrada em 0, de alguma forma dar cabo das outras réplicas, né? E desfazer esse escalamento aqui que a gente fez, né? De forma a voltar para esse cara aqui. Aqui fica claro que se durante o processo de amostragem houver sobreposição entre essas duas réplicas laterais aqui, essas três aqui, né? Se elas forem mais largas, né? E houver sobreposição das réplicas, eu não vou conseguir isolar uma réplica aqui no meio, né? Sem qualquer interferência das réplicas laterais. Isso vai dizer para a gente qual é o critério de Nyquist, né? Para fazer a amostragem de modo que a gente consiga desse espectro aqui voltar para aquele lá sem perda. Isso a gente vai ver então na próxima aula e também termina com a transformada Z. Dúvidas sobre o que a gente viu até agora? Amanhã a gente continua a amostragem, tá? Vai ver o processo de reconstrução, vai ver a reconstrução perfeita, né? Tem que ser atendido nos exemplos. Aí termina com transformada Z, quer dizer, ficou faltando essa parte de finalzinho da reconstrução em transformada Z. E depois a gente vai ver de fato na aula de amanhã a representação tempo-frequência. Essa aula inicial foi mais para dar uma base de uma série de ferramentas que a gente vai precisar mais à frente. Transformada Z a gente vai ver, por exemplo, que para fazer análise paramétrica, a gente vai utilizar um modelo subjacente que tem uma representação de transformada Z, a gente precisa dessas informações aqui. Tá? Então, por enquanto, a gente não viu nada ainda de tempo-frequência. Tá? A partir da aula de amanhã, a gente vai ver, de fato, informação tempo-frequência. Mas essa base é necessária para a gente poder entender. Os materiais vão ter algum lugar? Os slides eu vou postar no site do laboratório. Tá? Como eu não terminei ainda os slides, eu vou fazer um delay aí na postagem. Tá? Mas o site do laboratório acho que é lps.lncc. LST. LNCC. Não, isso é LPS ou LST?
Não, LPS. Obrigado. lps.lncc.br, tá? Então eu vou postar os slides lá num pacote, tá? Porque tem os exemplos de áudio, tem umas imagens que não estão integradas aqui, mas eu clico e ela aparece, então eu vou botar depois lá um pacote completo com essas informações todas. E as aulas eu vou editar e colocar no YouTube depois, no canal do LPS no YouTube, tá ok?